Maricá tem a sua emissora de TV por streaming, nos principais apps do país, agora no conforto do celular, na sua TV. Soul TV, Maxcloud, Roku, mais de 300 mil assinantes cadastrados. Uma programação local transmitida para todo o Brasil e mais 196 países. Educação, arte, cultura, filmes, desenhos, gastronomia, esporte, a palavra de Deus, louvores, entretenimento e muito mais. TV Ondas de Maricá. Aqui você vê o que você quer ver. Começa agora, na TV Ondas de Maricá, a luz da psicologia. Suas dúvidas esclarecidas pelo professor e doutor Luiz Aibinder. Participação, Odilon Correia. Nos quadros, Me Contaram, Moral da História, O Povo Quer Saber e Pensamento do Dia. Os assuntos do seu dia a dia sob a luz da psicologia. Olá, muito bom dia. Bom, tinha uma rádio que eu trabalhei há não faz muitos anos, não, um pouquinho de tempo só. E lá tinha um programa que começava assim: bom dia, bom dia, bom dia, hoje eu estou tão feliz. E eu estou feliz, né, Mateuzinho? Tudo bem com você? Bom dia. Nossa, você precisa deitar desse jeito, não puxa o microfone. Bom dia. Agora melhor. Tudo tranquilo? Ontem fiquei sabendo que o Maré Groove deu uma maresia. Foi Maré Groove não, foi o 10 Fluentes. É a banda de rock. 10 Fluentes? É. Tem o Maré Groove e tem a 10 Fluentes. Ideias Fluentes. Ideias Fluentes. Pensei que era 10 Fluentes. Bom, estamos começando mais um programa aqui na sua TV Ondas de Maricá, que você já conhece. Estamos na sua Smart TV, na Maxcloud, na Roku, na Amazon. Estamos também na CX TV, na Brasil TV para toda a Europa e todo o mundo. 196 países para todo o Brasil, com as programações que você conhece e vem conosco, porque aqui você aprende, se diverte, tem entretenimento e hoje é dia de esclarecer a sua vida no campo da psicologia, porque ele já chegou, o doutor Luiz Aibinder, com o programa A Luz da Psicologia. Bom dia, boa tarde, boa noite, doutor. Boa noite, olá para todos, fica mais simples, né? Olá para todos, prazer estar aqui novamente e acompanhado hoje da belíssima Lúcia, minha colega. Participamos de programas de televisão juntos, e é interessante a colocação dela, que é diferente da minha. A formação dela é diferente da minha, mas como ela diz, né, todos os caminhos conduzem ao mesmo ponto. Então, prazer, Lúcio, muito obrigado pela tua presença. Agora, hoje, então, eu estou me sentindo que nem aquele Faustão, porque ele está na Band agora, né? Todo mundo sabe que ele saiu da Globo, foi na Band, e ele tem uma moça que faz o programa com ele lá, já viu, Matheus? Uma loira gaúcha, que é lindíssima, linda, linda, maravilhosa. Eu estou me sentindo Faustão hoje, porque olha só que moça linda que está ali para acompanhar hoje a gente no programa. Muito bem-vinda, Lúcia Almeida, psicóloga, à TV Ondas de Maricá e ao programa do Dr. Luiz Aibinder, A Luz da Psicologia. Gente, muito prazer. Obrigado, Luiz, pelo convite. Obrigado a você por me receber aqui. É uma moça que tem duas netas lindas, né? É uma moça... Não pode ser, começou. Gente, prazer imenso. Muito prazer é nosso, viu? E aqui hoje, fique à vontade, a cadeira do telespectador é para você participar, interagir, perguntar. E hoje o assunto é muito pertinente, muito relevante, porque, inclusive, né, até após pandemia, esse tal de ego ficou inflado em muita gente. O doutor Luiz Aibinder, muita gente falava: não, agora, após a pandemia, as pessoas vão ficar mais amorosas, vão ficar mais cheias de compaixão, vão ficar agora muito mais com mais empatia, porque olha só quanta gente partiu de famílias. Olha, gente, com respeito a todos os que tiveram parentes, entes queridos, eu tive, né? Tive tio, tia, que perdemos com essa pandemia. Mas a expectativa não foi atingida, não, tá? O ego está inflado por aí, a falta de respeito
todo mundo estressado. Doutor Luiz Aibinder, o ego é uma defesa natural? Buscamos sempre proteger nossa imagem, pensamentos, personalidade? O que é o ego? Primeiro o senhor fala isso, depois eu vou perguntar para o senhor falar o que te contaram, tá bom? Tá. O ego é um eu ilusório, é o quem você pensa que é, mas não é. É uma imagem que você criou sua, isso já vem ao longo dos anos, desde a infância. Você se acha isso, você se acha aquilo. Mas, na verdade, Odilon, passando uma peneira, nós não somos nada, nós estamos em constante transformação. Nós estamos sempre nos tornando alguma coisa. Você não é radialista ou homem de comunicação, você está exercendo essas funções. Assim como eu, psicologia é só um trabalho, mas não é a minha pessoa. E esse trabalho que eu exerço, um dia eu posso deixar de exercer, posso mudar de trabalho, qualquer coisa. A minha pessoa não tem nada a ver com o que eu faço, com o que eu tenho, com o que eu compro, com o que eu melhoro. O ego é um eu ilusório. Em latim, a palavra ego significa eu. Eu? O Freud, ego, eu. O Freud falava de ego, superego, num outro sentido, que se chama psicanalítico, que não vou entrar no assunto. O ego que nós estamos falando aqui é essa imagem que nós temos de nós mesmos, muito infladas, sempre se comparando com os demais. O interessante disso é que nós nos comparamos para cima, todo mundo acha que quem tem ego é o arrogante, prepotente, se acha. Mas também tem os que têm o ego para baixo. Ninguém sofre mais do que eu, minha dor é maior do que a tua, é sempre numa comparação. Se você vai naquelas festas que vão aquelas tuas tias velhas, não parece ter uma competição de quem sofre mais? É verdade. É ego para baixo, mas é ego. É famoso ego hard, né? Ó céus, ó vida, ó azar. Né? Agora, eu quero que o senhor diga o seguinte, Mateuzinho, doutor Luiz Aibinder vai falar para a gente o que contaram para ele. Me contaram. Odilon, uma professora estava dando uma aula sobre as invenções modernas. Aí ela pergunta para a turma, algum de vocês é capaz de me dizer, de mencionar alguma coisa importante que não existia 50 anos atrás? Aí um garoto que sentava lá na frente, bastante ególatra, levantou a mão. Eu sei, professor, eu sei. O que é que não existia 50 anos atrás que era muito importante? Eu. Esse não tem nem um pouquinho de ego inflado, né? Esse aí é o modesto, é o famoso Modesto da Silva. Bom, Lúcia, o doutor Luiz Aibinder disse, né? Eu não sou radialista, eu estou radialista, mas é uma profissão, né? Agora, muitos políticos no dia de hoje, a gente vê que o que mais impera na classe política é o tal do ego. Você sabe com quem você está falando? Eu não vou ser preso. Enfim, é um autoritarismo tão excessivo que a gente chega a ficar assustado com tanto egocentrismo que eles têm. Por que essa classe é tão egocêntrica assim, hein, Lúcia? Será que você pode explicar para a gente? Vou tentar ajudar aqui, qualquer coisa os universitários entrem também. Bem, eu acho que é importante falar como se forma o ego. O ego é formado a partir de uma terceira pessoa, que é a figura materna. Então, a maneira como essa criança ela é acolhida ou não nesse útero materno, ela já sabe qual é a função, ela já sabe quais são os pontos que ela tem de referência, de importância e de afeto. Então, a nossa primeira figura de ego é a mãe, depois são os pais. Então, essa energia inconsciente dessa mãe, ela já passa para essa criança e ela já tem a necessidade dentro do útero de, sabe, que nós temos 3 necessidades: pertencer, sermos amados e podermos errar. Então, dentro do útero isso começa. Ela tende a se relacionar com as pessoas de acordo com o que ela vivenciou esse primeiro amor.
Então, tantas mães, porque tem algumas patologias, distúrbios de personalidades, que são de impedimento desse afeto mais saudável, elas tendem a gerar nesses filhos uma possibilidade, uma dificuldade de um afeto no futuro. Sempre pode ser mudado? Pode, porque nós somos seres que temos neoplasticidade. Nós temos que entender o que nos acontece para que a gente possa, a partir daí, saber, sendo ou não aceito, sendo ou não acolhido, a gente pode mudar essa história. E muitas dessas pessoas, dentro de um grupo de tanta evidência, onde se disputa o poder, na maioria das vezes, as pessoas, a autoestima dessas pessoas é muito baixa. Elas precisam, né, Luiz, estereotipar uma forma para existirem, porque, na verdade, elas se sentem muito pouco importantes. Então, elas vivem e se evidenciam na disputa com o outro, porque, na verdade, elas, enquanto elas mesmas, elas não se sentem capazes e importantes. Eu concordo com a Lúcia. O ego vive de comparações. O primeiro espelho que a criança olha é o rosto da mãe. Ela está falando de útero, já estou falando fora. Se a criança é bem recebida no mundo, ela vai entender isso pela visão que ela tem da mãe. O primeiro espelho da criança é o rosto da mãe. Eu digo, Gordilon, que quanto mais forte é a armadura, mais frágil é a pessoa que a usa. Então, a pessoa que tem muito ego, ela mostra uma grande insegurança. Ela precisa se mostrar forte, poderosa, superior, porque ela não se sente assim, ela se sente ao contrário. Se ela não se comparasse, a vida dela seria muito melhor. Você pode participar Você pode ligar pelo telefone... Desculpe. Você pode participar pelo telefone 219-8532. Cadê o telefone, Matheus? Esqueci o telefone. Cadê o número? 99532-7705. 99532-7705. 99532-7705. É o código 21. Mande sua mensagem. 21-99532-7705. Mande seu texto, seu áudio. Participe, interaja e fale sobre o ego. Você é egocêntrico? Você conhece o ego? Já tem aqui até uma pergunta aqui de uma pessoa que é lá de Niterói, ela já sempre acompanha o programa, é Simone. Ela quer saber, doutor, quando sentimos que somos ameaçados ou rejeitados, há tendência a nos tornarmos egoístas? Ela está falando aí no sentido ególatra. Egoísta é outra história. Ela está falando no sentido de exacerbar o ego. Quando você se sente, ela falou ameaçada, o que mais que ela falou aí? Quando nos sentimos ameaçados ou rejeitados, há tendência a nos tornarmos egoístas? Quando você se sente ameaçada ou rejeitada, quem sente isso não é exatamente você, Simone, é o teu ego. Porque o ego necessita com uma ganância enorme de aprovação, de aceitação. Quando isso não é recebido, é o ego magoado, o ego ferido. Quando isso é recebido, o ego fica inflado. A pessoa se acha, né? E quem se acha geralmente é porque está perdido. Posso complementar? Pode. Claro. Então, assim, o ego é necessário. Ele é como se fosse um filtro, né, Luiz? Mas ele não pode permanecer, né? Ele entra como se fosse um filtro. Então, sentimento de rejeição, sentimento de não pertencimento, faz parte. A gente pode sentir isso até da nossa própria mãe. O que a gente vai fazer com isso é a história de amadurecimento. Isso, tá? Porque isso. A gente se sente, sim, rejeitado. Nós nos sentimos, sim, à parte. E agora nós precisamos entender que nós somos nossos primeiros aliados. E quando eu me foco, como eu nascendo só e morrendo só, eu entendo que o outro vem para eu poder compartilhar, não como foco de dependência para a minha vida. E aí eu consigo administrar mais essa necessidade de quem eu sou, perceber mais quem eu sou e como eu sou, independente da visão ou da opinião do outro. Mas é um processo.
Quando eu me aceito como eu sou, eu libero os outros da necessidade de me aceitarem. Se alguém me rejeita, não é problema meu, é da pessoa. Assim como eu rejeito outras pessoas, então nem todas vão me aceitar. Faz parte da vida. O meu valor não é medido pelo grau de aceitação que eu tenho do outro, e sim da minha própria aceitação. Quando eu estou bem comigo mesmo, meu ego está manso, não está saindo mordendo ninguém, não. Quando eu dou com a orientação para casais, e de vez em quando acontece isso, eles não gostam muito do que eu falo, mas paciência, né? Eles me pagam para ouvir. Então eu digo para eles, prende teu ego na coleira. Porque sempre que ele está falando, tem razão e o cônjuge está errado. Eu digo, prende teu ego na coleira. Quem disse que você está certo? Quem é o juiz dessa questão? Aí eles ficam querendo se impor ao ponto de vista do parceiro ou parceira. O Matheus está querendo saber bem legal. aqui. O Matheus tem pergunta aqui falando assim, doutor, então o senhor comentou aí agora que quando uma pessoa te rejeita, o problema é da pessoa. Mas quando, claro. quando várias pessoas te rejeitam, o problema é com o senhor? Ainda não. Por exemplo, eu posso não pertencer a um determinado rebanho, bota entre aspas para ser rebanho. Eu vou ser criticado pelos membros do rebanho. Mas tem um provérbio árabe que me faz ficar de olho aberto, que é o seguinte: se uma pessoa te chama de burro, não liga não. Se 2 pessoas chamarem de burro, também não liga não. Mas se 3 chamarem de burro, compra uma cela, compra arreios, que você vai precisar. Então é isso, olha só. Muito legal que a partir do momento, não sei se gostei disso, a partir do momento que também está dentro de um grupo que na verdade não são de acordo com seus valores reais, é falta de autoconhecimento. Então, assim, se você não está adequado àquele grupo, reavaliar qual é a sua necessidade de insistir em estar ali, né? Porque a gente tem, de acordo com as nossas características, a gente precisa pertencer a grupos que venham de acordo com nossos valores. Nós somos reflexo das 5 pessoas mais próximas. E principalmente o adolescente, ele quer pertencer a qualquer custo, porque ele não sabe quem ele é e nem quem ele pode ser. Isso acontece muito mais, com mais fomentação ainda na adolescência, né? Nós temos, né? Adolescentes e adolescentes. Nós temos categorias de adolescentes. Temos aborrecentes também, né? Nós temos... porque acontece o seguinte, a maioria deles, você não conversa. Até mesmo, eu vou sair dos adolescentes e vou para as pessoas de até os 25 anos, tá? Até os 25 anos. Você não conversa. Você não consegue dialogar, você negocia. Parece que é um grupo terrorista que você tem que negociar para tentar alguma coisa para eles não explodirem a bomba. Por que isso, hein, doutora Lúcia Almeida? Eles estão em busca, eles não sabem quem eles são. Eles estão em busca de uma identidade que seja específica, né, de marca, como eles podem se apresentar. Então, como o adolescente ele tem uma necessidade muito maior de interação, de pertencer a qualquer custo, ele vai fazer aquilo que ele acha que seja a demanda do grupo, para que ele possa fazer parte. Mas os estudos mostram uma coisa muito interessante, a questão da importância da família. Eu trabalho com treinamento de pais há 31 anos, com casais, com família. Então, a importância... Eles voltam para casa com aquela informação ou com aquele contexto que ele viveu, naquele grupo que ele quer ser inserido, e ele vai comparar com a coerência da sua casa. Então, os pais têm força, sim. Se ele vê uma atitude coerente entre pai, mãe, família, ele vai não ter tanta necessidade de voltar para aquele grupo. Ele vai procurar outros grupos, sim, mas ele vai elegendo pessoas que tenham mais a ver com as suas reais necessidades. A visão que eu tenho, respondendo a pergunta do Odilon, uma visão, não estou anulando a tua, só estou dizendo que a visão que eu vou apresentar agora é da neurociência.
Nós temos uma estrutura no cérebro chamada córtex pré-frontal, que fica aqui. Vamos dizer que, entre aspas, seria a parte do juízo, do discernimento. Essa parte só amadurece, Odilon, depois de 22, 23 anos de idade, ela está plenamente amadurecida. Antes disso, é imatura. Daí o jovem, você não conseguir dialogar muito com o jovem, daí o jovem fazer muita bobagem, muita coisa arriscada, muita coisa perigosa, que depois dos 20 e tantos anos ele já não costuma fazer, porque ele já amadureceu, viu que aquelas atitudes eram bastante negativas. Se trata, então, do desenvolvimento de uma parte do cérebro que vai amadurecendo. Então, até os 23 anos, você está liberado para fazer bobagem, mas depois você virou bobo. O Carlos de Novo. Mas é só uma. Dilon, é só um complemento. É ligado a essa estrutura real, mas a fórmula que eu coloquei é enquanto esse processo, esses valores familiares aí são importantes e os grupos, também, nem todos os jovens precisam estar dentro de grupos de alto risco. A maneira como eles oscilam... Eu não falei isso. Não, eu sei. Eu sei que você não falou, você falou super bem. Eu estou falando só, nem todos os jovens vão precisar, em cima desses grupos que a gente percebe, né, de tremendas ousadias, você vai ver que geralmente esses grupos eles não têm permeamento dentro da família. Eles não têm uma orientação, concorda, Luiz? Uma orientação de base, onde ele vai ajudá-lo no processo... Mesmo com boa orientação, alguns saem dos trilhos, porque não tem aquela maturidade cerebral necessária. Sim, a orientação da família é sempre necessária. Mas, por exemplo, ele não precisa fazer uma coisa de alto risco para pertencer. Ele pode se tatuar todo porque o grupo que ele quer pertencer se tatua. Então, o preço do ingresso naquele grupo é se tatuar. Ele pode pertencer a um grupo religioso, que teria uma finalidade positiva. Sim. Ele quer pertencer. Ele não quer ser um estranho no ninho dentro de casa. E aí o Carlos de Noan fala uma coisa aqui que eu acho que vai ao encontro do que vocês estão dizendo e que vocês podem complementar de alguma forma. Ele diz, Odilon, você negocia com os jovens porque a internet hoje traz milhares de informação ao mesmo tempo, em um tempo muito, muito curto, muito rápido. Mas os jovens não têm essa mesma velocidade no cérebro para processar tanta informação. E ele sai escolhendo aquilo que lhe serve de primeiro e sai ventilando isso, e aí ele vai formando... Eu discordo do Carlos. Esse negócio de botar a culpa na internet virou moda, mas eu não acho real. Porque se você for para um tempo antes da internet, era a mesma coisa. Antes da luz elétrica também era a mesma coisa. É a natureza humana em ação. O nosso cérebro, há mais de 10 mil anos, não é reconfigurado, não foi feito um upgrade. Nós temos comportamentos primitivos que desconhecemos, mas que estão atuando na gente. Não é a culpa da internet. A internet é uma ferramenta, um instrumento neutro. O uso que cada um vai dar depende de si. Agora... Pode falar. Assim, a gente tem posições diferentes e por isso a gente se ama, porque a gente se completa. Então, assim, o excesso de informação, ele traz uma condutas e comportamento de ansiedade, de estresse, que tem sido comprovado nos estudos. Então, muitas das vezes a gente se comunica não num vínculo pessoal, porque as pessoas estão ficando, os jovens principalmente, com autoconhecimento e uma capacidade relacional menor, porque eles estão substituindo isso pela distância, né? Para aquilo que eles não têm contato direto, com o afeto. Então, existe um dano, nosso cérebro está diminuindo, os estudos mostram que ele está diminuindo, não, ele está alterando a função, nós estamos ficando menos inteligentes, porque a gente não está precisando cumprir etapas dentro de um processo. A gente já pega mais ou menos o resultado dos fatos, mas existem também muitos benefícios que a internet traz se ela for usada no tempo e na forma devida. Bem, eu estou aqui olhando, para você que está nos vendo em casa, às vezes eu estou olhando aqui para baixo, enquanto a pessoa está colocando sua opinião, mas eu estou ouvindo, mas também estou ouvindo que os nossos
internautas estão falando. Vamos ouvir um áudio que acaba de chegar aqui, passei ali para a produção, para eles veicularem o áudio que chegou aqui. Vamos lá. Bom dia, Odilon. Bom dia, doutor Luiz. Bom dia, doutora Lúcia. O programa está ótimo. O meu ego está na coleira, mas botei uma coleira assim com um lacinho de fita, cor de rosa, para ficar bonitinho. Tá bom? Um beijo para vocês. Bom fim de semana. Não é à toa, Odilon, que o pseudônimo dela é Bonitinha, né? Bonitinha e elegante. E meiguinha. Botou florzinha na coleira, rosinhas. Mandar um beijo para a Bonitinha, que a gente precisa conhecer a Bonitinha, né? Vem aqui fazer uma visita para a gente, né? Ou vem participar da cadeira do telespectador aqui online com a gente, que vai ser ótimo, né? E eu gostaria de dizer que nós estamos transmitindo agora, nesse momento, o programa A Luz da Psicologia. Nós estamos com o Dr. Luiz Aibinder, que é o psicólogo renomado do estado do Rio de Janeiro, hoje também com uma renomada psicóloga, a doutora Lúcia Almeida, que está onde? Em qual bairro? Está onde exatamente? Recreio dos Bandeirantes. Está no Recreio dos Bandeirantes. O Dr. Luiz Aibinder está lá na sua redoma, dentro de um condomínio fechado na Barra, né? Ele é um... Não, na Barra não, na Tijuca. Ah, tá bom. Na Barra Pesada da Tijuca, né? Aí tá. E ele, para quem não sabe, esteve muitos anos à frente de programas de rádio e TV, Rádio Tupi, Rádio Globo, e ele está aqui hoje, ele trazendo esse assunto que você está interagindo, e é muito importante você saber que esse programa tem uma finalidade, desmistificar, né, muitos rótulos que diariamente são dados a atitudes e personalidades das pessoas. Através do seu dia a dia, aqui com temas interessantíssimos, a gente traz a explicação sobre a luz da psicologia e hoje o tema é: o ego é o nosso inimigo. E você quer falar sobre isso? Manda mensagem 21 98532 7705, tá ok? Tem uma mensagem aqui, não colocou o nome e disse o seguinte: as redes sociais, na minha opinião, intensificam a imagem que temos de nós mesmos e servem de termômetro para o nosso ego. Isso daí, a rede social não faz nada disso. A rede social não publica nada por conta própria. Quem publica somos nós, são as pessoas. Ela não intensifica nada. A pessoa que quer projetar uma imagem muito favorável de si mesmo utiliza a rede social. A rede social não cria essa falsa personalidade. Você precisa ela digitar, favorece, né, Luiz? Se precisa... Facilita só. Só facilita, ela mas não cria. favorece aqueles que precisam dessa projeção, né, como um recurso que Isso, Lúcia. na isso, verdade, otimiza isso, né? Mas antigamente, a pessoa só podia se ostentar em festa, em mesa de bar, mas agora você pode falar para o público maior. Só isso. Isso é uma pena, né? Mas aí é uma pena, porque realmente vai alimentando cada vez mais essa necessidade de se fantasiar, né? E as pessoas nessa doença do isolamento, até você falou no início da questão da pandemia, eu vejo com as minhas famílias, assim, o quanto a pandemia foi boa, porque as doenças afloraram. Talvez aflorasse daqui a 10 anos, e nesse isolamento, as pessoas precisaram se olhar. Então, quem tinha um coração mais disponível, mais solidário, a cada um deu o que poderia dar. Então, foi muito bom para que algumas coisas entrassem no ápice, chegassem ao ápice para que pudesse ser tratada. Eu tenho um amigo que disse, inclusive, uma frase na época da pandemia, e eu vou falar para vocês, eu não sei o que vocês vão achar. Eu achei interessante, né? Porque ele disse que todo mundo estava naquele auge de falar, não, as pessoas vão mudar. Depois dessa pressão psicológica, as pessoas, a hora que isso tudo acabar, o mundo vai ser diferente, vocês vão ver. Aí ele falou assim, Odilon, não leva mal não, mas se você colocar feijão para cozinhar dentro de uma panela de pressão, a hora que você abrir a panela de pressão, lá dentro vai ter arroz? Então eu fiquei pensando sobre isso.
Eu, eu comparo isso, o sujeito tem um infarto. Aí ele fala, não, quando eu sair dessa, eu não vou mais brigar com a sogra, eu vou comer direitinho, vou fazer ginástica, vou parar de fumar. Ele faz todas essas promessas que não cumpre. Rapidamente ele esquece e volta ao comportamento anterior. A pandemia deu esse susto e depois passou o susto. Assim também como a pessoa é ameaçada, se o parceiro ou a parceira, se eu vou te deixar se você continuar fazendo isso, aí ele fica bonzinho pela ameaça. Daqui a pouco esquece a ameaça e volta ao comportamento anterior. Mas o que eu tenho visto também no consultório ficou tão evidenciado esses incômodos e dores que a gente só muda quando a gente identifica, né? Quando a gente entende, quando não nos incomoda. E assim, o narcisista dentro de casa ficou mais narcisista. O bipolar ficou mais. Ele não deixou de ficar bipolar, porque cada um fomentou aquilo que trazia na sua história. Era o feijão. Era o feijão. Mas o que é muito interessante, o que eu vejo, assim, existem pessoas que se incomodaram tanto ou até adoeceram e ficaram impotentes perante a sua própria vida. Um exemplo, um processo depressivo mais grave, que elas precisaram buscar ajuda, eles estão começando a se ressignificar a partir dessa impotência que foi criada na sua própria vida. Então, assim, quem quer mudar, quem quis mudar, está buscando ajuda. Mas a maioria usou aquilo, talvez o egóico vai usar aquilo como força, né? Como recurso para poder, estratégico, né? Às vezes até psicopático, para poder manipular mais e poder fazer do jeito que tem como intenção e não no coração. Mas aí é de cada um também. Tem uma telespectadora, a Ione, ele está dizendo assim, o ego é uma coisa que pode ser tratada ou eliminada como as suas gordurinhas a mais. Depende não da é sua... Assim não, Ione. Depende da não é sua... assim não, Ione. Tem mais... Peraí, doutor. O ego é um tratamento que você pode fazer como se fosse para tirar suas gordurinhas. Tudo vai depender da sua força de vontade. De melhorar ou não. Não, primeiro, a força de vontade não entra nessa questão. A primeira pessoa teria que reconhecer que ela tem um ego exacerbado. Uhum. Terceiro, zerar o ego não é possível. Todos nós temos um ego que eu chamo de ego funcional. O que eu faço, minha identidade, meu CPF, como é que a polícia vai me investigar, sabe? Todos aqueles dados objetivos nós precisamos ter. Então, esse ego é um ego funcional. Eu moro na rua tal, eu faço tal coisa, tudo isso precisa. O ego só é negativo quando ele entra na comparação. Eu me sinto melhor ou eu me sinto pior que os demais. Eu sozinho, se eu me aceito bem, o ego não me incomoda. Mas eu preciso de um ego funcional e de uma certa identidade. Para explicar melhor um pouquinho, Odilon, quando começamos esse programa, o Rio Amazonas se chamava Rio Amazonas. Agora, continua se chamando Rio Amazonas, mas as águas são diferentes. De lá para cá, quando começou o programa até agora, caiu barreira, sujeira, alguma coisa aconteceu que foi mudando a qualidade da água. Assim, nós estamos mudando o tempo todo. Nós somos essa transformação que os filósofos gostam de chamar de vir a ser. Ou seja, nós não somos, estamos sempre nos tornando. Então, zerar o ego não é possível. Pode complementar, Lúcia. Não, perfeito. Assim, sempre nós teremos comportamentos de foco. Então, a cada um de nós aqui, nós três, a gente tem características que são mais marcantes. Essas características nos incomodando, a gente pode fazê-las diluir, entendê-las e aprender a lidar com elas. Mas, quando a gente pisa, se eu piso num espinho, eu vou ter um comportamento, vocês dois terão um comportamento diferente. Mas aquele comportamento que eu tenho me agrada, o quanto eu grito, é necessário eu gritar? E eu posso entender que, me incomodou, mas eu não preciso chamar... Eu posso fazer de um outro jeito. Então, é o que ele está falando, né? Você vai mudando, a essência, ela é a mesma. A gente vai mudando a forma de trabalhar e se aprimorando, mas isso depende de querer e de uma atitude de maturidade que tem que ser buscada. Aqui, doutor Luiz Aibindo, eu quero saber qual será a moral da história sobre o ego e o nosso inimigo. Vinhetinha rodando.
Odilon, como eu disse anteriormente, a palavra ego, em latim, significa eu. De acordo com a psicanálise, o ego é uma função psicológica, mas vamos nos referir a ele a partir de agora como um senso de eu, vaidoso, inflado, ou seja, um falso eu. Para compreender melhor o que seja o ego, imagine que você mora em uma casa muito bonita, que tem uma varanda, e você jamais decoraria caprichosamente a varanda e deixaria o resto da casa abandonada, porque para essa pessoa a varanda é tudo que existe. Entretanto, nós fazemos isso com a nossa vida. A varanda é a parte que pode ser vista de fora, é o ego. Todo o resto da casa, invisível para os passantes, é a nossa realidade, a verdade que habita o nosso âmago de ser. Mas nós vivemos na e para a periferia. Tudo que as outras pessoas podem observar é a varanda. Nas palavras de Saint-Exupéry, ele disse: o essencial é invisível aos olhos. É o ego que se engrandece com os elogios. É o ego que se entristece com o não reconhecimento, com as críticas. É o ego que faz comparações. É o ego que faz com que você se sinta melhor ou pior do que os outros. É o ego que alimenta a inveja. É o ego que te faz pensar que a tua religião é a única em que Deus está presente. O ego vive da tensão entre o que você é e o que você deseja ser. A deseja ser B. Você supera o ego quando você aceita quem você é. Aí você diz: eu estou bem como eu sou, estou na boa. Onde que eu estou é bom. O alimento do ego, como eu já disse anteriormente, Odilon, é a comparação. O problema é que só somos felizes quando nos aceitamos do jeito que somos, quando gostamos de quem somos e quando somos autênticos. Cabe enfatizar que a comparação é muito diferente de inspiração. Uma pessoa inspiradora nos incentiva a sermos nós mesmos. Quando nos sentimos inspirados por alguém, não queremos copiar aquela pessoa toda, isso é bobagem, mas sim tomá-la como um modelo em alguma das suas qualidades. Fique, então, alerta para não adquirir um falso sentimento de autoimportância, o rei da cocada, de supervalorizar sua personalidade. Odilon, enfim, a pessoa verdadeiramente livre do ego não é nem humilde nem arrogante, ela é simplesmente ela mesma. Depois disso tem que falar o quê? Que você é muito bonita. Depois disso tem que falar o quê? 2 palavras. Depois disso falarei. Olha. Depois disso falarei. Dessa colocação maravilhosa. Depois disso falarei 2 palavras. Parabéns. Meu ego ficou tão satisfeito agora. E é uma coisa assim, o autoconhecimento, como é que você trabalha isso? Através do autoconhecimento, entendendo as suas fraquezas, fortalezas e buscando ressignificar. Quem não está disponível a se autoconhecer, realmente, na essência, vai viver sempre na comparação. Aqui tem uma pessoa que mandou aqui... Essa acho que é a mesma das redes sociais, ficou meio esquisito aqui. Mas não quis colocar o nome, não. Depois eu vou tentar ver lá no zap lá. O ególatra não só sofre, mas também afeta quem o cerca, pois essa identificação excessiva com o próprio eu não pode comprometer a capacidade de se relacionar com as pessoas? Boa colocação, boa colocação. O ególatra, a pessoa que tem muito ego, ela não tem amigos, não tem parentes, ela não tem nada. Ela só quer ter admiradores. Um público que a aplauda, uns vassalos. Porque ela é importante, ela é o rei da festa e o resto tudo é figurante para aplaudir. Perfeito. Perfeito. E quem se relaciona submete é porque não consegue saber quem é, o que merece, não tem nenhuma capacidade, ainda não se conhece. Só esses se submetem. E muita gente se submete, né? Na idade que eu tô, Lúcia, eu não aguento muito ego. Eu tenho intolerância, tem gente que tem intolerância à lactose, a glúten, e eu tenho intolerância a muito ego. As pessoas...
Estou contigo, não abro. Aqui, por mais que sejam saudáveis e recomendadas as práticas que ajudam a manter em dia a autoestima e confiança, doutor, como praticar exercícios, viajar sozinho ou sozinha, ir a uma palestra. Mas esse excesso de autoafirmação pode fazer a pessoa se perder pelo caminho, prejudicando as suas relações? Não há um excesso de autoafirmação. Quando você gosta de si mesmo, você gosta de si mesmo sem comparações. Eu sou quem eu sou. Por exemplo, no caso, eu e a Lúcia, que somos psicólogos. Eu sei o que eu sei e ela sabe o que ela sabe. Eu tenho os clientes que eu tenho, ela tem os clientes que ela tem. Eu tenho mais clientes do que ela, portanto, eu sou uma pessoa melhor. Nada disso. Não tem comparação. O problema do ego é a comparação. O alimento do ego é a comparação. Você vai se colocar como mais ou menos em relação aos demais. A autoestima não tem nada a ver com os outros, é quanto você se estima. Isso que significa a palavra autoestima. Quando você pode olhar para o outro que é diferente, né? E, por exemplo, a gente está aqui, eu estou aprendendo com o Luiz, a gente está aprendendo um com o outro. Ele aprende comigo, a gente aprende com o Dilon. Então, quando a gente se coloca nesse lugar, é porque a gente sabe quem a gente é. O egóico, aquela pessoa que não sabe quem é, ela se sente ameaçada com qualquer coisa que é diferente. E informação e conteúdo nunca faz a gente ficar com o ego inflado, faz a gente ficar mais consciente se os conteúdos foram adequados, né? Sabe, se você buscar coisas que realmente seja para você crescer. Então, conhecimento, relacionamento, se for saudável, nunca é demais. Sabe por que o ególatra é grande? É porque ele se mede junto com o pedestal que ele sobe. Aí ele parece grande, né? Mas geralmente é um grande bobo. E muitos ególatras... acredita, né, Luiz? Hein? E só acredita quem está lá embaixo no pedestal e olhando para cima. Quem consegue olhar e perceber onde ele está colocado... nem se aproxima, né? Vai endeusar só quem se acha muito pequeno e fica lá admirando aquele Deus, né? Alguns ególatras que eu cruzo no meu caminho, por forças profissionais, né? Eu fico olhando assim, eu digo, mas isso é um idiota pomposo. Aqui tem uma pessoa dizendo, eu tinha um chefe que era extremamente egóico. Ele comprava a sua popularidade para se sentir bem. Se ia a um posto de gasolina, ao abastecer, ele dava R$10 de caixinha para o mesmo frentista. Só para quando ele chegasse naquele posto com alguém no seu carro e aquele frentista falasse, oi, doutor, que bom que o senhor está aqui de novo. Ele se enchia, estufava o peito e se sentia popular. Vai ser egocêntrico assim lá longe. Não, ele também pode ficar mais longe um pouquinho, ele pode comprar likes na internet. Tem gente que bota milhares de likes lá comprados. E quando eu vou ao posto de gasolina, Vilão, acho que eu já mencionei isso aqui. Eu vou de carro, doutor, pois não, doutor, majestade, excelente, santidade, essas coisas todas. Quando eu vou de bicicleta, o que você quer? Dá licença aí, ô tio. Você está atrapalhando aí, tio. Eu vou calibrar o pneu, olha lá, o calibrador é lá. E não está funcionando, não. E parece que está quebrado. E cuidado, enrola a mangueira depois que usar, hein? Bom, doutor Isabida, a gente está partindo já para os finalmente. Não é agora, mas dá para a gente falar aqui um pouco sobre um curso que o senhor tem já há mais de 22 anos, né? E diz que como diria lá em São Paulo, diz que é o maior barato, meu. A pessoa participa, fica empolgada, a pessoa aprende sobre ego, sobre vários assuntos, e é um bate-papo praticamente, né? Muito bom, eu gosto muito. A pessoa pode participar só para conhecer. Tem um telefone que ela pode ligar? Fala sobre esse curso. Não precisa pagar nada para conhecer, não. Basta ligar para o telefone que eu vou dar agora, 21, que é prefixo do Rio de Janeiro,
99116-1999. 21 99116-1999. Fala, meu nome é tal, quero participar da aula de degustação. Essas aulas todas são quintas-feiras, de 17h30 às 19 horas. Então, na primeira aula, a pessoa vai receber um convite para participar. Se ela gostar da aula, quiser fazer o curso, a mensalidade é barata, mais barata do que uma caixa de Rivotril. Então, vale a pena. E melhora a qualidade de vida. Tem gente lá há 22 anos, e outros tempos também. Olha, Gostei da comparação. eu tenho um recadinho. E não tem efeito colateral negativo. Acontece em quais dias e quais horários? O curso, toda quinta-feira, de 17h30 às 19 horas. Então vai aqui um recado para 4 pessoas que eu encontrei. 4. Daqui a pouco vocês vão me difamar, gente. O doutor Luiz Arbino vai falar, poxa, mas não veio ninguém ainda do curso pelo programa. Gente, não vai, sabe por quê? Aqui nós temos um problema sério de egocentrismo na cidade de Maricá. Tem muito egocêntrico aqui, gente. Pelo amor de Deus, a pessoa, vou falar, eu mato a cobra e mostro o pau. Não sou baú para guardar segredo. Eu vou falar os nomes logo aqui, vou explanar. A Kátia, a Nariene, a Elaine, a Luciene, foram 4 pessoas que eu encontrei que comentaram comigo. Poxa, quero fazer aquele curso lá, queria participar, queria ver, achei muito interessante. Inclusive, anotei o telefone, tá? Falei, ligou, participou? Não. Então, pô, pelo amor de Deus, gente, não fique envergonhado, não. Mais barato que uma caixa de Rivotril, e sei que algumas aí são chegadinhas no Rivotril, né? Mas então, veja bem. Isso é da frase do Einstein para elas. Nada muda até que algo se mova. Aí, nada muda até que algo se mova, entendeu? Então, vamos lá, vamos ligar, vamos participar? Vamos. Toda quinta-feira, às 5h30, o telefone é 21 991161999. 21 991161999. Liga lá, doutor Luiz Arbino, ele é bom de jogo pra caramba. Vai valer a pena você participar dessa aula aí, desse curso, desse bate-papo, né? Que tem o nome de... Vai mudar o nome agora. Por sugestão do meu filho, algumas estruturas vão mudar, vai ser Academia da Psicologia. Academia da Psicologia. Eu gostei do nome porque não tem nada melhor que você exercitar o cérebro. Adianta você ser bombado, sarado e ter um cérebro de avestruz? Não. Então, parte para dentro do doutor Luiz Arbino, que ele não perdoa, ele mata. É o Baigon da psicologia. Bom, vamos lá. Continuando aqui, acreditar... Deixa eu fazer uma propaganda também. Depende. Nós estamos mandando a fatura para qual lugar? Qual endereço? Depois eu dou 10%. Não, 10 É do reais. treinamento Paz, treinamento Paz que Transformam, que já tem há mais de 20 anos dentro desse treinamento. O objetivo é a influência dos pais na saúde emocional dos filhos. É um trabalho de autoconhecimento, para que você queira ter um filho, você consiga entender como você pode já tirar, aliviar ou fazer com que os filhos tenham, desde a vida intrauterina, uma vida mais saudável. É trabalhado com pais que já têm filhos, é trabalhado com avós para resgatar os seus netos e resgatar os seus filhos. Então, Pais que Transformam é da nossa clínica, do nosso espaço Interação. E nós temos uma imersão, tá? Nós fazemos o curso um dia inteiro, de 9 da manhã e 5 da tarde. Dependendo do módulo, tem um outro módulo que são 2 dias. Mas quem se inscrever também, a gente faz uma palestra para conhecer, né, de conscientização. Não vai pagar nada nesse primeiro movimento. Vai só conhecer a proposta do grupo e perceber se é adequado ou não, tá? E tem ajudado muitas famílias nisso. Tem sido muito bom, tem sido um eco bem bacana. Tem, inclusive, aqui uma opção de vaga para ser conversado. Já me sopraram aqui no meu ponto eletrônico. O doutor Luiz Arbino até se recorda. Nós tínhamos um programa aqui
de psicologia infantil que se chamava Mental Kids. O doutor até conversou com a doutora, na época, que era Tatiane Lima Gava. Ela até deu uma entrevista para ele uma vez, conversou com ele. E esse programa está vago, porque ela saiu devido a compromisso com uma empresa que o marido montou, tal. Quem sabe o Mental Kids pode ser assumido pela doutora Lúcia, né? Quem sabe, né? Opa! Porque nós estamos vendo aqui que Paz que Transforma fala sobre a influência na saúde emocional dos filhos, assuntos voltados para a criança, para os pais. Quem sabe? Na verdade, Adilon, a gente trabalha os pais com filhos de várias idades, então eles trazem suas demandas e aí nós fazemos, as psicólogas da clínica, eu tenho psicólogas infantis com adolescentes, eu trabalho o grupo de pais e eu dou supervisão para as meninas, para as psicólogas nesses grupos de apoio e suporte às crianças e adolescentes. Chegou aqui mais uma sugestão de nome para a mudança do curso do Dr. Luiz Aibinder. A Bonitinha mandou aqui uma mensagem através do WhatsApp dizendo: doutor, por que não coloca o nome de Loucademia de Psicologia? Eu acho que é um tiro no pé, Bonitinha. Não, vou corrigir. Bonitinha merece mais carinho. É uma rajada de metralhadora no pé. Ai, meu Deus do céu. Olha, foi muito bom conversar com vocês. A Lúcia, faça mais uma pergunta para o doutor Luiz Aibinder para a gente caminhar para o pensamento do dia. Qual o pensamento que você deixa agora nos nossos corações para que a gente possa refletir até o próximo encontro? Então ela fez o que eu ia fazer. Roubou a cena. Não, mas... Faz outra pergunta. Outra pergunta, bem. Qual é a dica que você deixa para aquela pessoa que nesse momento está incomodada por não conseguir ser ela mesma e já entendeu que ela vive só de momentos de fantasia e de querer ser aquilo que na verdade não é a sua essência? Ninguém se sente confortável não estando bem consigo mesmo. Se aceite incondicionalmente com suas características positivas e negativas, porque todo mundo tem. Isso não te faz melhor nem pior do que ninguém. Faz você ser o que você é, uma criatura única nesse mundo. Essa seria a minha dica. Então, agora chegou a hora, Matheus, de soltar a vinheta do Pensamento do Dia. Quando eu escrevi esse pensamento, eu me lembrei do Trump, a arrogância em pessoa, né? Donald Trump, que está correndo o risco de encana, pegar 30 anos de cadeia pelos comportamentos lá, guardou material sigiloso dentro de casa, uma série de coisas. Então o pensamento vai para Donald Trump, se ele aceitar, tudo bem, mas eu acho que o ego dele não permite que ele me dê crédito, mas vai lá que seja. Trump, o ego vai te deixar longe, mas vai te deixar lá sozinho. E isso é forte, hein? Forte. Verdade. Para o Trump tem que pegar pesado. Tem que pegar. Isso aí foi um Exocet que o senhor enviou daqui, né? Um teleguiado. A hora que chegar lá, já viu, né? Ô, Lúcia. Para ele vai chegar tardiamente. Foi tudo muito bem. bom estar com vocês. Eu quero dizer que você é uma simpatia de pessoa, linda, jovial, e continue assim, porque o seu ego está na medida certa. Pelo que a gente vê, você está muito de bem com a vida. E é muito bom saber que pessoas como vocês participam dos nossos programas, assistem, interagem. Siga aí o nosso canal, TV Ondas de Maricá. E em breve estaremos também atuando com um nome diferenciado, que será só TV Ondas, né? E já estamos trabalhando isso. TV Ondas está à sua disposição para o que você quiser. E quem sabe até um dia você conosco aqui destilando seus talentos para os nossos telespectadores, tá bom?
Vai ser uma honra, uma honra. Eu participei 2 anos do desenvolvimento pessoal do espaço feminino e participei 7 anos do programa Cabeça para Cima, Ótimo. nos debates também. Então é uma coisa que eu gosto muito. Eu vou amar se tiver essa possibilidade. Eu quero deixar aqui meu YouTube, psicóloga Lúcia Almeida, Psi em Família, o Instagram, psicóloga Lúcia Almeida. E que vocês estejam lá, deixando sugestões de temas que queiram que seja desenvolvido. E posso deixar o telefone? Pode. É 21 9647 75332. 21 9647 75332. E uma honra ter estado aqui com vocês, aprendendo, né? Lapidando o meu ego com gente tão inteligente. A gente olha o outro inteligente e fala assim, o Luiz falou de maneira maravilhosa, né? Se ele pode, eu também posso, porque eu vou aprender com ele, né? Mas eu não desejo ser ele, né? Agora você desinflou o meu ego, porque você falou, como é bom conversar com uma pessoa inteligente, que nem o Dr. Luiz Aibinder. Pessoas! Assim, tá? Pessoas! Não, você falou só do Luiz Aibinder. Eu quero saber, eu quero que você fale de mim, eu quero que você fale da minha inteligência, eu quero que você fale... Odilon, eu estou encantada, porque olha, eu já sabia que o Luiz era tremendamente inteligente, agora esse programa dá certo porque a sua sabedoria é muito grande, porque você é o cara! Ô, Odilon, você é um cara... Olha o ego! Não cabe nem no Maracanã. Puxa pela perna! Ô, Luiz, puxa pela perna para ele não voar! Não. O Odilon, Lúcia, ele se orgulha de ser muito humilde. Tchau! A semana que vem tem mais A Luz da Psicologia, gente. Tem um tema novo, mas vocês vão saber só depois, não vai ser agora, não. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Acabamos de apresentar o programa A Luz da Psicologia. A apresentação, o psicólogo Luiz Aibinder, respondendo às suas questões.